Olá, meu nome é Márcio Brum, sou presidente da ACEL, Associação Comercial Empreendedora do Lago Sul, e hoje nós estamos aqui no Espaço Cultural do Jornal Panorama e a mim foi dada a grata missão e a honra de entrevistar a doutora Francisca Sampaio Leão, fundadora e presidente do Instituto INPE. E doutora, nos fale um pouco de você. Eu sou candanga, né? Eu poderia dizer que eu sou candanga porque eu estou aqui desde criança, né? Eu comecei a estudar aqui até a universidade, casei, tive filhos. Então, a minha vida é Brasília. Eu às vezes até digo, eu sou de Brasília, eu sou brasiliense. Eu estou vendo aqui que você é formada pela UNB, em psicologia. Nos fale um pouco dessa profissão, desses mais de 40 anos exercendo a profissão. Qual o seu sentimento? Gente, olha, eu sempre digo, se eu tivesse que voltar novamente a essa vida, eu seria psicóloga. Porque a psicologia, para mim, é a minha vida. Então, eu acho que eu já inovei um bocado, né, a nossa profissão, porque eu sempre gostei de ciência, de pesquisa, e fui pioneira em várias, né, até abordagem. Por quê? Porque eu sou um pouco inquieta, eu não me acomodo, eu sempre estou querendo melhorar, eu sempre estou buscando o melhor, né? Sempre o melhor. Então, logo que eu me formei, eu sempre dizia, né, e ficava inquieta no sentido de que a psicologia não nos fornecia recursos, né, para que a gente pudesse acalmar o nosso paciente mais rapidamente, que a gente pudesse aplacar a dor do paciente. Então, a minha busca foi desde o início, há 40 anos que eu estou nessa busca, né, cada vez. Então, eu comecei a estudar hipnose. Então, eu trabalhava com meus pacientes com técnicas de hipnose, de regressão. Aí fui estudar cinesiologia, a PNL. Então, eu sempre estava estudando alguma coisa, sempre buscando algum recurso para aliviar a dor do meu paciente. Porque o médico, ele tem um remédio, ele tem lá, coloca a receita lá, né, medica o paciente e tal, ele pode até melhorar tudo, ou sarar. Mas o psicólogo, que recurso ele tem? Recurso ele não tem, ele só tem fala, ficar ali, apoiar o paciente, né, estar com ele, mas... Então, eu sempre tive essa curiosidade. No início, eu trabalhei com Dreamer, eram uns óculos que acalmava o paciente, que treinava, né, tinha também um áudio. Então, era assim, até que um grupo de eu estudava, inclusive PNL, né, a gente estudava, tinha os cursos, mas a gente continuava estudando, tinha aqueles grupos de estudo, e a maioria era de cardiologista. Então, aí um dia, eu trabalhava na Marinha, no Hospital Naval, e nós começamos a ter pacientes jovens com depressão, pacientes ou militares, inclusive, que passavam mal e que estavam muito ansiosos e que ia para o médico e fazia todos os exames, estavam tudo normais. Então, nós nos inquietamos, né? Principalmente cardiologista, porque a gente não ouviu, até então nós não tínhamos ouvido falar de estresse. Na nossa pânico, a gente nunca tinha ouvido falar assim. Lógico, a doença já existia e tal, mas não era tão comum, né? Então, isso começou a nos inquietar. Nós, que esse grupo procurava sempre estudar, buscar no mundo inteiro o que estava acontecendo na saúde mental, na saúde do coração, porque tem muito a ver, o cérebro está bem relacionado com o coração, né? Então, qualquer coisa que você está ansioso, o que acontece? Seu coração começa a bater, né, mais rápido.
E então nós nos reunimos e começamos a estudar esses pacientes. Fantástico. Desta inquietação, a gente percebe que é inato em você, doutora, esse lado pesquisadora, cientista. E esse lado te trouxe a neuropsicologia e a neuromodulação cerebral. O que você pode nos dizer sobre isso? Pois é, mas ainda, até falando sobre o INPE, quer dizer, como eu estava dizendo, então a gente fez um grupo e começamos a pesquisar o que existia no mundo sobre isso, sobre esses pacientes nós tínhamos um grupo de pacientes hipertensos, leves e moderados, que mesmo sendo medicados, eles continuavam com um pico de pressão. Aí, meu Deus, o que fazer com esses pacientes, né? Então, nós começamos a estudar, e nos Estados Unidos tinha a Borisenko, né, uma cardiologista, o Jim Ornish, que foi o nosso grande mentor, né, assim, então ele tinha até um livro na época, Salvando Seu Coração. Então e ele tinha um programa de controle de estresse. Porque esses pacientes que tinham pico de pressão, a gente foi verificar a história, lógico, de estresse, de uma série de problemas, né, na vida deles e tal. E aí nós criamos o nosso programa de controle de estresse. E aí começamos a aplicar, mas assim, alugamos um consultório, em 96 isso, e começamos a aplicar esse programa em alguns pacientes. E aí começou assim, os pacientes começaram a melhorar. E nós ficamos animados, né? E aí começamos a procurar um espaço. Sim. Porque a gente tinha a pretensão de criar uma clínica de controle do estresse, né? Aí, felizmente, um dos nossos colegas achou aqui essa chácara, que quando eu entrei, eu me apaixonei, né? Então, começamos aqui no INPE, né, onde é o INPE, e aí começamos esse programa de controle de estresse. E aí surgiu o INPE. Então, o INPE nasceu de uma pesquisa, né? Então, foi assim que aconteceu o INPE, doutora? Nasceu de uma pesquisa. Você observa que realmente eu tenho essa ligação com a ciência, com o cérebro, porque eu até brincava, gente, olha, eu tenho um amante. Eu até falava, amante, o que é um amante? Eu tenho um amante. Aí as pessoas sabiam que eu era casado, então diziam, amante, eu tenho um amante. Gente, o que é amante? Amante é algo que você acorda pensando nele, né? Você dorme pensando nele e acorda pensando nele. Sim. Então as pessoas já estão, né, achando que pode ser um homem, pode ser outra pessoa. Não é. Você pode ser apaixonada pelo seu trabalho, por um hobby, por alguma coisa. E eu sempre fui e ainda sou apaixonada pelo cérebro. Então, todos os livros de cérebro, eu comprava pesquisas e tal. Então, eu sempre pensei, eu sempre busquei algo que eu pudesse fazer, né, para aliviar a dor do meu paciente. E é lógico que tem a ver com o cérebro, tudo tem a ver com o cérebro, não é? Sim. O cérebro controla tudo, né? A nossa saúde mental, física, mental, os nossos sentimentos, as nossas relações, até a nossa identidade, não é? Sim. Então, eu sempre estudei sobre cérebro. E aí, assim, algumas técnicas, bem, o que eu poderia fazer, né? A ciência poderia me dar, a tecnologia, para que eu tratasse esse cérebro de forma tecnológica, né, que eu sempre gostei. Então, aí nós fomos buscando, e é tanto que a TMS, a estimulação magnética transcraniana, eu já faço desde 2009. Você tem uma ideia? O Conselho de Medicina foi aprovar a TMS em 2012. E eu já fazia desde 2009. Pioneira. Então, e eu sempre estudando. Então, e aí nós criamos, por essa minha ligação, né, com ciência, com tecnologia, nós criamos um centro de pesquisa. O INPE e o IEPS têm um centro de pesquisa em neurociências. Então, aí a gente foi
criamos também nessa época, porque a gente começou com essas tecnologias, o INPE Hightech, que é uma unidade do INPE hoje. Então, hoje eu trabalho apenas como neuropsicóloga em neuromodulação. Eu não sou mais psicóloga, não sou mais psicoterapeuta, né? Então, hoje realmente, e o INPE Hightech nós somos profissionais, né? Onde nós temos psiquiatra, nós temos neuropsicólogo, nós temos psicólogos, nós temos psicopedagogos, psicomotricistas, tudo trabalhando, é uma área, né, do INPE, trabalhando com cérebro. Né? Então, a gente avalia e trata cérebros, né, no INPE Hightech. Né? Então, é isso, o INPE Hightech é a minha paixão. E eu continuo, né, sempre procurando o que eu posso trazer aqui para o INPE Hightech, para o INPE, para aliviar a dor do meu paciente. Eu sempre... Sim. E já se vão mais de 2 décadas do INPE, né? Do INPE. E como é que a senhora se sente? Como é que seria o balanço dessas 2 décadas, nesses mais de 20 anos do INPE, do que ele tem realizado, das pessoas que ele tem atendido? Sim. Né? Olha, é lógico que a gente nunca se sente, eu estou realizada, né? Mas eu me sinto realizada enquanto psicóloga, na minha profissão, com o INPE, porque o INPE, muita gente fala, o INPE é um filho seu. É um filho meu. Né? Então, o INPE já está, ele já funciona, ele não precisa mais de mim, né? Ele anda sozinho. Né? Então, isso era um dos meus desejos, gente, eu quero um dia estar, né, sentado, ou então sair de Brasília e tal, e o INPE continuar funcionando, não precisando mais de mim. E é isso. Então, eu me sinto realizada nesse sentido. Não no sentido de, eu não tenho mais nada que fazer. Não, eu tenho, mas eu estou realizada nesse sentido. Que o INPE já existe. O INPE é uma referência em saúde mental, né? O INPE tem uma sede maravilhosa. Nós temos 5 unidades, né, no INPE. Nós temos a unidade de Águas Claras, nós temos a unidade do Lago Sul, nós temos a telemedicina, nós temos a unidade Hightech, nós temos um espaço INPE também. Então, realmente, mas nós desejamos ainda crescer muito mais, né? Porque nós temos muito ainda o que crescer. Sim. Você concebeu o INPE, você ajudou a criá-lo, você cuidou dele na sua existência. Mas e agora, doutora? Qual o desafio que você enxerga para o INPE? Ele tem, nesse momento de pandemia, nesse momento tão diferente para a humanidade, qual o desafio que você encontra ainda para o INPE? Assim, nós temos muitos desafios. Eu acho que enquanto eu viver, eu vou ter desafios. Mas o INPE, ele passou por muitas dificuldades e ainda tem, né? Inclusive, o Márcio, você, né, você faz parte da história do INPE. Obrigado. Porque no início nós tivemos muitas dificuldades, né? Você sabe que nós somos uma área de residência e depois, para a gente continuar ali naquela área, nós criamos, né, uma associação e que você é presidente. Então, eu devo também muito essa caminhada a você, né, à associação, né, dos empresários do Lago Sul. Mas eu tenho ainda grandes desafios, né? Um dos meus desafios é realmente conscientizar as pessoas para a importância de tratar dos seus cérebros. Então, o cérebro é um órgão como outro qualquer, que precisa ser tratado, precisa ser nutrido, que precisa ser examinado, não é? Então, isso eu tenho, é um dos nossos desafios, inclusive do desafio do nosso espaço, o Hightech, que trata de cérebros.
Então, e eu sempre tive esse desejo, esse desafio de ser uma profissional da saúde e não de doença, porque o profissional da saúde, a gente sabe que a gente é um profissional de saúde, mas trata de doença. As pessoas só nos procuram quando estão doentes. Isso tem sido uma luta, um desafio constante. Olha, gente, vamos tratar enquanto você tem um cérebro. Eu falo para meus pacientes, olha, você quando tiver 100 anos, você vai precisar de um cérebro, não é? Sim. Então vamos tratar, vamos examinar esse cérebro. Então um dos meus desafios é atender os meus pacientes, atender cérebros, assim, você fazer um exame hoje, eu acompanhar esse cérebro ao longo da vida desse cérebro. É esse o meu grande desafio agora. Olha, doutora, muito obrigado pela entrevista, por esses esclarecimentos. E em nome do Espaço Jornal Panorama, agradecer e dizer que para nós da comunidade do Lago Sul é uma honra, é uma satisfação ter um instituto com esse gabarito, com essa excelência na área de saúde e principalmente ter uma pessoa como você. Então, muito obrigado. Obrigada a você, e eu é que tenho que agradecer, né? E aí, até para esclarecer também, Márcio, nós estamos em acreditação ISO e ONA, que é um dos desafios, né, do INPE. Então, a gente está, nesse momento, nós estamos para receber, né, essa certificação e continuamos com a acreditação ONA, que nos faz ser excelência em saúde mental, que inclusive é o primeiro instituto, a primeira clínica a ter ONA aqui no Centro-Oeste, né? Então, é isso, eu digo sempre, eu brinco, né, com os meus colaboradores, os meus pacientes, eu digo, o INPE está sempre à frente, né? E ele vai estar sempre à frente. Obrigada a você, Márcio, porque o INPE, você faz parte da história do INPE, tá? Esse sucesso do INPE tem a ver também com você, com a nossa associação, né? Então, para finalizar, eu acho que a palavra que fica aqui de toda a comunidade para o INPE, para a doutora Francisca, é gratidão. Muito obrigado, doutora. O Panorama, experiência além da notícia.